Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Nilson Juba, estamos aqui em um podcast especial para a gente conversar histórias e pegar experiências com uma pessoa muito importante para mim e também com mais uma pessoa que também está aqui fazendo as perguntas junto comigo, que é minha co-host, que é minha mãe, Priscila. Dá um abraço pro pessoal aí. Boa noite, embora, né? Eu achava que não era necessário eu estar aqui, mas já que me convidaram, eu vou estar aqui também. Eu quero fazer perguntas para o meu pai, eu quero que ele divida aqueles momentos interessantíssimos que eu soube dele durante a vida toda, com todo mundo, que fique gravado na internet, que as pessoas, nossos amigos possam ver, possam curtir, né? E assim poder assim conhecer mais do que você passou. Principalmente no exterior, né, que eu achei que foi uma das coisas mais interessantes foi a tua experiência de anos trabalhando no exterior, viajando pelo exterior. Né? E aí, como é que você tá? Tá tranquilo? Você tá em Curitiba agora e você vai embora daqui a pouco tempo, né? Vou dia 20 de fevereiro. Volto para Salvador. Você passou a virada de ano aqui, né? Você chegou que dia aqui em Curitiba nos últimos tempos? Eu cheguei no dia 2 de dezembro. 2 de dezembro, né? Não, a gente se viu daí, foi lá no final do ano ali, perto do Natal, né? Ou depois, isso, né? Antes do Natal, né? Antes do Natal, né? Isso, é isso mesmo. Fechou, então. E, pessoal, vocês vão gostar bastante da história do vô, que ele tem esse espírito explorador, né, vô? Tem. E é isso que é legal, que a gente vai escutar as histórias aqui pros seus amigos e outros familiares também que vai assistir esse episódio. Para começar, conta pra galera que não te conhece, às vezes te conhece pouco, conta o seu nome e onde você nasceu. Tá legal. Bom, meu nome é Prisciliano da Luz Rocha. Um bom nome. Esse nome eu herdei do meu avô. Meu avô era um negro, nascido sob a lei do ventre livre. Então ele era escravo livre. Bem negrinho, né? Ele era escravo livre. E não lembro exatamente o ano, mas foi depois da lei do ventre livre que meu avô nasceu. Então ele era livre. E esse nome eu ganhei dele. Ele, engraçado ter o nome Prisciliano, né? Um negro, né? E Prisciliano é de origem italiana, mas eu explico por quê. Porque o meu avô morava numa fazenda de um pessoal que eu acho que eles eram italianos, e não tenho certeza. E então, quando ele nasceu, ele ganhou esse nome italiano por causa dos italianos que eram donos da fazenda. Bom, Prisciliano então nasceu lá logo depois que foi promulgada a lei do ventre livre. E esse Prisciliano, que deu origem ao meu nome, ele casou mais tarde com a filha do dono da fazenda. Olha. Ela chamava-se Vitoriana e... Bom, ela era loira dos olhos azuis. Meu avô era negrinho. E fez o combo ali, né? Fez o combo ali, né? A mistura brasileira, né? Então, o meu avô já, por aí dá pra ver que ele era meio malandro, né? Que casar com uma loirinha, casar com uma loirinha. Bom papo. E no sul, né? Em Curitiba, ao redor de Curitiba, Araucária, né? Que é literalmente a mesma região metropolitana, né? Em Araucária. Então, porque naquela época não tinha o negrinho malandro, né? Mas ele não era ligeiro, né? Isso aí ele esperto. era ligeiro. Esperto. Enfim, casou com ela, teve 12 filhos, tiveram 12 filhos, e eu não sei quantos netos eles tiveram, mas foram muitos netos. Uma galera. E assim, os filhos deles vinham logo para Curitiba, eles não ficavam muito tempo lá, os meus tios, né? Os mais velhos, o Chico, que era o mais velho dos homens, ele veio para Curitiba, ele era da Guarda Civil, acho que é a Guarda Civil daqui de Curitiba. Então tinha os homens, né? Era tio Chico, tio Germano, tio Duarte e tio Augusto. Esses eu me lembro. E esses todos eu conheci. Mas se tinha outros irmãos homens, eu não sei. E irmãs, a minha mãe tinha a tia Brasilina, que a gente chamava de tia Brasica, carinhosamente chamava de tia Brasica. E daí tinha tia Isabel, tia Adair, que era a minha madrinha, e a minha mãe, Maria.
Então, aí, só que aconteceu assim, os filhos primeiros, né, os mais velhos, eles já vinham logo para Curitiba, não sei se para estudar, para fazer o quê. É, uma cidade logo, já, né? E a fazenda era grande, era uma fazenda de 40 alqueires. Nossa. Era grande, não sei quanto que mede um alqueire, mas era um negócio grande. Que tardes, né? Eu sei porque passava uma rua pelo meio da fazenda. E a gente morava, vindo, por exemplo, da cidade de Araucária para lá para o interior, a fazenda, onde essa rua passava no meio, e nós morávamos do lado direito. Do lado esquerdo, meus avós cederam as terras para fazer uma escola. Então tinha uma escola lá, só que acho que não deram o nome deles, né? Mas tinha uma escola que foi cedida, essa terra foi cedida pelos meus avós. E esse lado maior, que tinha 32 alqueires, tinha um rio, tinha um banhado grande. Então o pessoal botava cavalo, vaca para passar por lá, sem pagar nada. Meus avós não cobravam nada. E o meu avô, que era preto, ele falava fluentemente o polonês. Porque lá tinha bastante polonês, né? E ele falava fluentemente o polonês. E até era uma coisa engraçada, porque os poloneses, quando estavam entre eles, e o meu avô estava junto, eles esse pretinho não fala nada, né? Não vai entender nada. Tirava uma onda da cara dele. Conversavam na frente dele. Conversavam na frente dele, queriam falar alguma coisa que ele não pudesse saber, mas ele sabia. Ele aprendeu polonês, não sei como, mas se criou lá no meio, né? E não aprendeu italiano, mas o polonês ele aprendeu. Então, mas daí assim, esses meus tios vieram todos para Curitiba. Ficou lá em Araucária a minha mãe e aí, duas irmãs dela, a tia Adair, que foi minha madrinha, e a tia Isabel. A tia Isabel tinha um monte de filhos, não sei quantos, mas todos queridos, meus primos, né? Eu gostava muito deles. E daí todos os outros vieram para a cidade, para Curitiba. Aconteceu que o meu pai, que era descendente de espanhóis, e tinha um outro, acho que franceses também, uma outra descendência. Sobrenome Rocha. Eu não sei se chegaram a ver, eu até publiquei aí o escudo da família Rocha. Sim. Então, mas o meu pai, ele era filho do Leopoldo Joaquim da Rocha e da Cesarina Marculina da Rocha. Esse é o par de pai. Par de pai. Entendi. Par de mãe, que é o que você contou, que era o da fazenda. Da fazenda, exato. Os da Luz, né? Da Luz. Da Luz, e daí Rocha. Rocha eu vi que lá em da Paranaguá fazenda. tem muito, que eu fui para lá, não foi na vez que fui com vocês, não. Eu fui para lá com um grupo. E daí vi que tudo estava escrito Rocha. As empresas eram Rocha, várias empresas lá. Rocha. Os parentes Rochas são de lá. De Paranaguá. Moravam em Paranaguá. Meu pai não. Meu pai era de Joinville, Santa Catarina. Ah, tá. Então, mas pegando aí um gancho. Um gancho, uma meada, um fio melhor. Então, o meu pai, ele quando tinha 13 anos de idade, ele resolveu ir embora de casa. E ele foi cair na construção de um túnel aqui na ferrovia Curitiba-Paranaguá. Eu não sei qual o túnel, mas era um túnel grande. Ele foi trabalhar nessa construção 13 anos. Eu tenho fotos dele em casa. Legal. 13 anos de idade ele tinha. E daí ele trabalhou ali, acho que na construção do túnel, acho que uns 5 anos por aí. Ele tinha 13 anos quando foi trabalhar. Quando foi criança. trabalhar. Trabalhou até quando ele completou 18 anos. Aí, experiência. Com 18 anos, ele foi para Araucária. Acabou a construção do túnel, né? Eles foram para Araucária. Saíram de lá desse túnel na Serra de Paranaguá e foram para Araucária. Aí lá ele conheceu o marido da minha tia, que depois, mais tarde, veio ser minha madrinha. Lá ele conheceu o marido da Fez da amizade? minha tia. Fez amizade com ele aí? Fez amizade. E foi trabalhar numa ensacaria de batatas. Ensacavam batatas. Bem artesanal, uma coisa bem roça, bem né? artesanal.
Então ele foi trabalhar lá com esse pessoal, conheceu o meu tio, e o meu tio sabia que a minha mãe estava solteira, que não era minha mãe ainda. Estava conhecendo. Não, o meu tio sabendo que a minha mãe solteira, se arranjar um marido para ela, que naquela época, né? Não, naquela época não era igual hoje, né? E minha mãe na época devia estar com 19 anos. Ela era um pouquinho mais velha que o meu pai. Diz que essa época aí casava cedo, né? Casava cedo, mas ela já estava com 19 anos e não casava. Não sei porquê, ela era muito bonita, uma morena muito bonita, cabelo ondulado, assim, bonita demais. Mas enfim, o meu tio que conheceu o meu pai, né? O meu futuro pai, né? Entendi. Que conheceu ele em sacaria de batatas. Um dia que ele foi para lá, para a fazenda da minha avó, ele levou o meu pai. Ixi. Levou de contrabando, assim, tipo, né? Vamos lá passear, conhecer a família. E também, mas o meu tio, ele estava já com intenção que ia rolar. Que ia rolar o namoro. O conhecimento. E não deu outra. Aí o meu pai, quando eu nasci, ele tinha 19 anos. Minha mãe tinha 21. Mas eles nem estavam casados, né? Eles casaram depois que eu nasci. E eu nasci no ano de 1943, era a plena Guerra Mundial. É verdade. Então, e o meu pai, como ele já trabalhava, tirou documentos, tudo, né? Então ele já foi chamado para ir para a guerra, para ir para a Itália. Sim. Em 1943, eu não sei que altura estava a guerra, mas ele foi chamado para ir para a guerra. Só que a minha mãe estava grávida. Tudo bem, vai para como é o nome lá? Itália? Na Itália, mas tinha um nome lá. Monte Carlo, não era Monte Carlo. Que morreram muitos brasileiros, mas foram Monte Castelo. Monte Castelo. Que os brasileiros tomaram. Eu sei essa história. Tomaram o Monte Castelo. No final foi boa para o Brasil, mas morreu muita gente. Morreu. Era para o meu país, mas como eu nasci, então quem tinha filho não ia. Salvou ele. Não ia. E eu nasci em 1943, só que meu pai não era casado com minha mãe. Mas como fizeram o registro lá e botaram o nome dele e tudo mais, e da minha mãe, então eu evitei que meu pai fosse para a guerra. Aí já deu uma ajuda, né? Não, é isso, né? Bom, daí tudo bem, nasci em 1943 e eu tenho umas coisas que eu vou contar, vocês vão dizer que é mentira. Ixi. Eu me lembro quando eu era garotinho, que eu não alcançava em cima da mesa. Então eu vinha, pegava na pontinha da mesa com os dedos, assim, uma mesa que foi meu avô que fez, era uma mesa de embuia, grossa assim, a madeira de cima, que foi meu avô que fez. Eu pegava naquela madeira assim, tentava ficar na ponta do pé para ver o que tinha em cima da mesa. Mas eu era tão burro que quando eu estava no colo de alguém, eu não olhava para ver o que tinha em cima da mesa. Sabe, eu fico pensando nisso. Agora, que idade eu tinha, não sei. Mas eu me lembro de muita coisa. Muito pequeno, né? Eu me lembro de muita coisa quando eu era garotinho, que eu vou te contar. Viu? E, bom, mas depois nasceu minha irmã, a Rosa, nasceu quando eu já tinha 4 anos. E, por sinal, hoje ela é falecida. Mas, enfim... O que eu me lembro de lá, de Araucária, são essas coisas aí. Eu me lembro que a minha mãe cuidou e criou, né, de uma filha da minha madrinha chamada Tereza, que depois, quando eu nasci, ela me criou. Então já tinha... E ela morreu agora, no final desse ano passado. Nossa. Aí ela pediu para ser enterrada na mesma sepultura dos meus pais, meus avós, lá em Araucária. Não sabia, não. Daí eu que sou responsável pela sepultura, né, permiti que ela fosse enterrada com prazer, até porque ela foi alguém que foi para mim uma mãe, né. Ela foi irmã mais velha, mas ela era mais velha que você, né? Bem mais velha. No caso, tipo assim, 10 anos mais velha que você, qual a idade mais ou menos? Ela tinha, quando eu nasci, a Tereza tinha 12 anos. Legal. Então é realmente bem mais velha. 12 anos mais velha. Ela cuidou de mim, dava uma madeira, enquanto minha mãe trabalhava com meu pai na roça, né? Minha mãe, meu pai e meu avô trabalhavam na roça. Quem cuidava era... Ela cuidava de mim. Que massa. E ali na época da roça também eu ganhei um cachorro.
não sei de quem que era, sei que eles faziam uma casinha, uma cabaninha de samambaia, eu ficava ali, eles botavam um lençol, qualquer coisa, meu pai e minha mãe trabalhando lá, e esse cachorro ficava cuidando de mim, nem mosca sentava em mim. Né? Ele protegia. Ele era 1 ano mais velho que eu. E quando ele tinha 17 anos, ele morreu. Que é a idade, né, do cachorro. Né? Morreu com 17 anos. E, enfim, o começo tá aí, né? Mas é uma boa base, né? Porque hoje em dia a gente nem tem essa base, assim. A juventude cresce na cidade já. Não tem essa raiz, né? Então, daí meu avô morreu em 1949, aí nós mudamos para Curitiba. Na verdade não foi assim, nós não mudamos assim de imediato. Eu tenho aqui uma passagem, antes do meu avô morrer. O meu avô, ele tinha uma carroça com 2 cavalos, e tipo aquelas carroças dos pioneiros lá nos Estados Unidos, que tinha aquela um toldo. E ele ainda fez melhor, né? Ele cortou parte do toldo, a carroça era conversível. E às vezes eles me traziam para Curitiba, porque meu pai veio trabalhar em Curitiba, depois de muito tempo trabalhando na Força e Luz. Mas ele veio trabalhar em Curitiba, então veio ele e minha mãe, e eu fiquei com a minha avó e a minha prima lá em Araucária. E eu sei que uma vez vindo de Araucária de carroça, tinha quebrado uma pontezinha de um riachozinho, um córregozinho. Tinha quebrado a ponte, aí todo mundo passava com as carroças por fora da ponte ali, né? Por dentro do rio. E o meu avô foi lá puxar os cavalos pelas rédeas, puxar os cavalos, e minha avó ficou comigo no carro. Na hora que o carro abaixou assim para passar dentro do rio, minha avó deu bobeira e eu caí. Tinha 2 anos de idade. Você lembra? Caí, eu lembro disso aí, mano, bicho, lembro como se fosse agora. Eu caí dentro do valozinho assim, né? Aí a correria, meu avô largar os cavalos, minha avó sair da carroça para me tirar dentro d'água. Mas tudo bem. Não morreu, né? Não afogou, né? 2 anos eu tinha, então eu lembro aí. Você não estava aqui. Lembro bem dessa. Eu nem lembro 2 anos também. Não tem... Eu lembro dessa situação.